como vai? Na videoaula de hoje, estudaremos o desenvolvimento mental da criança. Verificaremos conceitos como, por exemplo, reação circular terciária, inteligência prática e o simbolismo. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar estudando as principais características do desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos. O que a gente precisa levar em consideração para iniciar os nossos estudos dentro dessa faixa etária? Que há uma série de consequências desenvolvimentistas que vão acontecer dentro do cérebro da criança, fantásticas, mesmo em um período em que a fala ainda não está completamente formada dentro do cérebro da criança, ok? A primeira característica de desenvolvimento mental que nós vamos estudar diz respeito à reação circular terciária, que é a capacidade mental de interagir com 2 ou mais objetos ao mesmo tempo. Quando uma criança tem uma panela e uma tampa de panela para brincar, se ela já possui essa característica mental desenvolvida dentro da sua mente, ela conseguirá interagir tanto com a panela quanto com a tampa ao mesmo tempo. Se a criança, por exemplo, for brincar com Lego e ela pegar 2 peças, uma em cada mão, e ela tiver a reação circular terciária presente no seu desenvolvimento mental, ela vai conseguir interagir com as 2 peças ao mesmo tempo. Se a criança, por exemplo, tiver com 2 pincéis atômicos em suas mãos, ela conseguirá trabalhar com os 2 ao mesmo tempo. Então já deu para vocês perceberem que a característica mental da reação circular terciária é fundamental para o desenvolvimento mental da criança. Ela possui uma outra característica, que é a da criança interagir com os objetos por tentativa e erro. Que quer dizer o seguinte: se ela tiver 2, 3, 4, 5 tampas para uma única panela, ela ainda não tem a capacidade mental de escolher quais das tampas é que realmente se encaixa com aquela única panela. Então ela vai tentar uma, ela vai tentar outra e assim sucessivamente, até ela encontrar a tampa adequada à panela com qual ela está brincando. O mesmo serve com relação à brincadeira com o Lego. Então, se ela está com 2 peças nas mãos e uma não se encaixa com a outra, ela vai procurando peça por peça até ela encontrar a peça adequada para o encaixe. Ela vai agir por tentativa e erro. E nós adultos fazemos isso? Fazemos. Imagina que nós estejamos com um molho de chave nas mãos e aí nós temos que abrir uma fechadura que nós não conhecemos. Muitas vezes, ao invés de nós selecionarmos a cabeça da chave de acordo com a fechadura, nós vamos agindo por tentativa e erro. Então, tentamos uma, tentamos outra, até que a gente vai encontrar aquela que se encaixa exatamente com a fechadura que nós precisamos abrir. Bom, por um lado, é um avanço no desenvolvimento mental da criança, quando ela chega nesse estágio. Por outro lado, nós precisamos entender que agir sempre com a reação circular terciária dentro do desenvolvimento mental da criança fará com que ela fique represada somente em tentar, errar e acertar. Tentar, errar e acertar. Ela precisa dar um passo a mais. E esse um passo a mais é a outra característica que nós vamos ver dentro do período de 0 a 2 anos de idade, que é chamada de inteligência prática. É muito legal essa característica mental da criança. A inteligência prática permite que a criança crie imagens mentais antes dela agir. O que isso quer dizer? Eu vou voltar para o exemplo das tampas e da panela. Como na reação circular terciária a criança age por tentativa e erro, se ela ficar sempre agindo por tentativa e erro, como eu disse anteriormente, fica muito chata a brincadeira. Então, a mente dela precisa criar outros mecanismos mais sofisticados. A inteligência prática é esse mecanismo e permitirá a ela olhar para as tampas, verificar a circunferência das tampas
Isso tudo dentro da sua mente, antes de agir. E depois pegar a tampa exata que corresponde à circunferência da panela. Olha o avanço que é essa característica mental. Vamos pensar no Lego? O mesmo. Ela pega uma peça e ela tem várias outras peças dispostas no chão. Ao invés por agir por tentativa e erro, ela observa as características das peças que estão no chão, observa a característica da peça que está em suas mãos e ela pega exatamente a peça cujos pinos correspondem à peça que ela tem em suas mãos. É ou não é um grande avanço? Geralmente, como que nós testamos isso? Como que nós testamos se a criança está agindo por tentativa e erro ou se a criança está agindo com a inteligência prática? Olha, tem uma brincadeira que é legal. Pega um pedaço de barbante de mais ou menos uns 4, 5 metros, amarra num carrinho ou numa boneca ou em qualquer brinquedo que a criança goste. Coloque num cômodo de tal forma que a ponta do barbante fique logo na entrada do cômodo e aí você estica o barbante e deixa o brinquedo distante da porta de entrada. Você chama a criança. Olha, vamos brincar com tal brinquedo? Está lá no cômodo tal. Ao abrir a porta, você presta atenção. A criança vai andar até o brinquedo pisando por cima do barbante? Está agindo por tentativa e erro. O que está comandando a mente dela é a reação circular terciária. A criança, ao chegar no cômodo, ela observou o barbante, observou o brinquedo, pegou o barbante e puxou o brinquedo até si. Ela está agindo por intermédio de uma estrutura mental que é a inteligência prática. Conseguiram entender a diferença entre reação circular terciária e inteligência prática? Conseguiram perceber o avanço que é sair de uma estrutura mental menos sofisticada, que é a reação circular terciária, e adentrar a uma estratégia mental mais sofisticada, que é a inteligência prática? Pasmem vocês, mesmo a criança tendo chegado nessa fase do desenvolvimento, que é a fase da inteligência prática, ainda assim isso não nos diferencia muito dos animais, especialmente do chimpanzé, que também apresenta inteligência prática. Ou seja, para nós nos tornarmos realmente diferenciados do ponto de vista mental de todos os outros animais, nós precisamos dar um pulo do gato, nós precisamos dar um salto. E esse salto vem nas próximas características que nós vamos estudar no desenvolvimento da criança de 2 a 7 anos de idade. Vamos lá? Vamos estudar agora as principais características mentais da criança de 2 a 7 anos de idade. Com o advento da linguagem propriamente dita, não que a criança de 0 a 2 anos não tenha linguagem, mas a linguagem de 0 a 2 anos é como se fosse um broto arcaico, ou seja, ela se interage com as outras pessoas muito mais por intermédio dos gestos, muito mais por intermédio de outras circunstâncias que não seja a linguagem propriamente dita. Com o advento da linguagem propriamente dita, então, nós temos condições de dar um avanço significativo no desenvolvimento mental. Esse avanço significativo, ele está diretamente relacionado com a capacidade de simbolizar. Lembra que de 0 a 2 anos, na inteligência prática, nós temos imagem antes da ação. O combustível do simbolismo é a imagem. E simbolizar nada mais é do que ter condições de deformar a realidade. Mas isso não é ruim de forma alguma. Deformar a realidade é o caminho que vai nos levar ao mundo fantástico do faz de conta. Nós adultos também precisamos simbolizar, só que não fazemos como as crianças. Geralmente simbolizamos de outras formas, como por exemplo, recorrendo aos filmes no cinema. De tal maneira que nós adentramos como se fôssemos os personagens, vivenciando o filme e trazendo para a nossa mente aquela capacidade de gerarmos imagens que geralmente no dia a dia nós não geramos. Para a criança, simbolizar significa brincar. Então ela brinca de médico,
ela brinca de super-herói, ela brinca de hominho, ela brinca de casinha, enfim, ela brinca de várias circunstâncias nas quais ela deforma a realidade. Mas por que deformar a realidade? Porque quando ela está brincando de médico, ela não é o médico, mas ela pode ser no seu simbolismo. Quando ela está brincando de super-herói, ela não é o super-herói, mas ela pode encarnar o super-herói no seu simbolismo. Imagina uma criança, olha como isso é fundamental, que esteja brincando na sala e que ela está com fome. E aí ela vai até a cozinha e a mãe está lavando a cozinha. Aí ela diz: mãe, eu gostaria de comer algumas bolachas. E a mãe pede para ela esperar um pouquinho, porque a cozinha está cheia de água. A criança volta, e dali mais ou menos 30 segundos, ela aparece de novo na cozinha. Ô mãe, agora eu posso pegar a bolacha? E a mãe diz o quê? Espera mais um pouquinho, ainda não está pronto. A hora que eu terminar de lavar, eu pego a bolacha para você. A criança volta para o lugar onde ela estava brincando, e dali mais ou menos uns 15 segundos, ela volta para pedir a bolacha. A mãe enfesa e fala: agora você só vai comer na hora do almoço. Não teve paciência para esperar eu terminar de lavar a cozinha. Ela vai até onde ela estava brincando, pega a sua boneca, pega as suas xícaras de plástico e começa a interagir com a boneca. Também não estou nem aí que ela não deixou eu comer bolacha. A gente come aqui mesmo. E aí ela fala para a boneca assim: toma, uma para você, duas para mim porque eu estou com mais fome. Uma para você, duas para mim porque eu estou com mais fome. Ela está comendo a bolacha de forma real? Não. Mas ela deformou a realidade. Qual era a realidade? Quero a bolacha, pisei na bola, não tenho a bolacha, então preciso criar uma estrutura mental que minimize um pouco o fato de eu não ter a bolacha real em minhas mãos. Como que eu resolvo isso? No faz de conta. Olha como essa característica mental é fantástica para o desenvolvimento do ser humano. Quando nós falamos em criatividade, criatividade nada mais é do que a utilização do simbolismo. E nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Sejamos nós educadores como pais ou sejamos nós educadores como professores. Por quê? Para evitarmos situações como essa. Eu estou cansado, cheguei em casa, me sentei à frente da televisão e de repente o meu filho chega com um brinquedo. Ou ele chega com um pedaço de pano amarrado no seu pescoço e diz assim: olha pai, como eu estou forte igual o super-homem. E qual é o cuidado que nós devemos tomar? De por causa do estresse do dia a dia, virarmos para essa criança que está dentro de uma fase de desenvolvimento mental, cujo simbolismo é fundamental para o resto da sua vida, virarmos para ela e dizermos assim: deixa de ser bobo, moleque, que super-herói que nada, tira esse pano das suas costas. Acabamos, matamos com o simbolismo dessa criança. Esse cuidado nós devemos ter, tanto quanto pais, quanto como professores. Bom, além do simbolismo, nós temos que ter uma ideia muito clara do que é que move o simbolismo. Eu disse para vocês que a imagem mental é o combustível. E uma outra característica também muito importante é o animismo, que vem a ser uma característica da mente de dar vida a objetos que não têm vida. Então, quando eu vou brincar com a boneca e interajo com ela, eu estou dando vida para a boneca. Quando eu vou brincar com o Homem-Aranha e eu interajo com ele, eu estou dando vida ao Homem-Aranha. E adulto faz isso? Ah, faz. Quando o adulto está com o joystick num joguinho de Fórmula 1, e aí ele erra o movimento no joystick e tromba o carro, o que ele faz? Fica possesso e fala: esse carro não presta. Ou esse piloto não está muito bom, preciso trocar de piloto. Ora, convenhamos, quem não está bom é o adulto que está mexendo ali com o joystick. Mas por que ele age dessa forma? Porque ele dá vida
a um objeto que não tem vida. E quando a gente chega nervoso em casa e bate o dedão do pé no pé da mesa? Já aconteceu isso com vocês? Dá um nervoso, não dá? Aí a gente empurra a mesa e fala aquele palavrão, como se a mesa estivesse contra nós, esticasse o pé dela, para que a gente batesse o dedão do nosso pé nela. Quando a gente faz isso, a gente está dando vida a objetos que não têm vida. Essa é uma característica anímica da estrutura do pensamento da criança, que nós, enquanto adultos, também a utilizamos. Não percamos de vista o seguinte: o desenvolvimento mental se dá em uma espiral. Aquelas características mentais que foram sendo desenvolvidas ao longo da minha vida, seja aos 2, aos 5 ou aos 7 anos, elas não ficam arquivadas e nunca mais são utilizadas aos 10, aos 20, aos 30, aos 60, aos 80. Elas permanecem dentro do nosso cérebro. E via de regra, vez ou outra, nós a utilizamos. E tanto para quem é pai, quanto para quem é professor ou qualquer outra pessoa que trabalhe com crianças. É muito chato um adulto que vai interagir com uma criança e não respeita as peculiaridades do seu desenvolvimento mental. E agora eu quero deixar uma mensagem muito importante. Se nós vamos interagir com a criança, com a nossa característica inerente de raciocínio lógico de adulto, e não respeitamos todas essas características que eu acabei de descrever até agora, cria uma barreira. Não há o estabelecimento de uma empatia. Não há o estabelecimento de uma afetividade. E a afetividade é o mote. A afetividade é o que faz com que todas as características mentais possam se desenvolver da melhor maneira possível. Vamos pensar, quando estivermos interagindo com a criança, em todas essas circunstâncias, para que nós sejamos pais, para que nós sejamos professores, para que nós sejamos, em última instância, educadores que compreendem a criança nas suas peculiaridades mentais. Pense nisso.